e jogadores de velocidade foram citados, o Everton, o Eric, o Luan também está por aqui. Nos treinamentos coletivos que aconteceram, e foram 2, o Barcos e o Moreno eles foram bem melhor que nessa atividade de ontem. Eles se encontraram dentro do campo, eles ficaram mais próximos à área, o Douglas e o Lincoln conseguiram combinar jogadas, o que não aconteceu contra o Gramadense. Então, esse ataque, ele rendeu melhor nos coletivos com os 2 jogadores mais fixos dentro da área. E os homens de velocidade, ontem é verdade que o Paulinho e o Everton resolveram a parada, mas eles não mostraram absolutamente nada até agora nos treinamentos coletivos. Eles não conseguiram justificar algo para o Felipão que o coloque em disputa com o Barcos e o Moreno, que até então vinham treinando muito bem aqui em Gramado. Pois é, e além de outras questões, né, que a gente vai ter que acompanhar na sequência do trabalho, né, porque, claro, no treinamento, alguns jogadores estavam dando resposta que não deram no jogo, mas o Baldasso citou o Galhardo e eu lembro que você vinha falando dos bons treinamentos do Matias Rodrigues, e a concepção de meio, ela está dentro de uma convicção do Filipão ou você acha que ele pode mudar na sequência? Dentro de uma convicção, Chico, o Ramiro é titular do Grêmio, o Douglas também é titular do Grêmio, o Lincoln nos 2 treinamentos coletivos ele mostrou mais que o Luan, ele foi melhor que o Luan e pelo que a gente pôde fazer de leitura das entrevistas coletivas, o Lincoln tem uma capacidade de recomposição melhor que o Luan e isso também é uma vantagem que ele leva nesse aspecto. O Grêmio ainda aguarda uma definição em relação ao Felipe Bastos, que é um volante um pouco mais móvel, que tem um arremate de média e longa distância, mas tendo em vista que o Felipe Bastos deve sair, eu vejo que o Araújo e o Ramiro abrem o meio campo até o Wallace voltar e os 2 meias serão colocados à frente. Em relação ao Matias Rodrigues, mais uma vez, apoia muito, mas defende pouco. E o Galhardo ontem, mais uma vez, também mostrou que ele bate muito bem na bola, ele cruza muito bem. Esse é um aspecto que é positivo em relação ao Rafael Galhardo. Mas por enquanto o Matias vai ser mantido. Em relação ao meio campo, o Grêmio aguarda a definição sobre o Felipe Bastos. Se ele não puder atuar, o Araújo vai começar o meio com o Ramiro. O Erley foi embora, né? Foi embora, foi emprestado ao Santos, o Eraso já está no Rio Grande do Sul. E o interessante é que o Grêmio não confirma se o Eraso vem ou não a Gramado. Eu, sinceramente, não tenho essa informação, a assessoria de imprensa não recebeu nada oficial da direção também. E o Eraso, ele faria apenas 2 atividades, hoje à tarde, e provavelmente não trabalharia normalmente, e o treino de amanhã à tarde, porque tem um amistoso contra o Novo Hamburgo na quarta-feira, e esse certamente ele não vai disputar. Então ele teria muito pouco tempo aqui em Gramado, não existe uma confirmação ainda se ele vai subir a serra. A tendência é essa, mas não tem nada oficial. Tem outra programação para o Grêmio na quarta-feira, né, Gonçalo? Um novo desafio. Sim, quarta-feira é um jogo amistoso contra o Novo Hamburgo, arbitragem da federação. Aí sim o Grêmio não vai fazer treino de academia pela manhã, vai fazer só esse amistoso. O Felipão espera um jogo mais pegado contra uma equipe profissional, uma equipe competitiva, com jogadores experientes, e aí certamente já vai dar para sentir um pouco mais o nível que se encontra a equipe do Grêmio. Contra o Cascavel, Chico, no próximo domingo, nós já teremos um esboço mais interessante, mais importante, daquele time que vai começar o Campeonato Gaúcho contra a União Frederiquense no dia 31 de janeiro. O Felipão garante que dali ele já vai sair com uma base montada. E ele disse o seguinte: eu não sei se o time vai ter os 2 centroavantes. É possível que não tenha, depende dos demais jogadores e também do desempenho do Barcos e do Moreno. Muito bem, daqui a pouco a gente vai reproduzir em seguida já a entrevista coletiva do Filipão, onde o Gonçalo estava e sobrou para todo mundo. Gonçalo, bom trabalho para você aí em Gramado e na sequência a gente volta a conversar. Obrigado, um grande abraço a todos. Valeu. Sai o Gonçalo, volta o Matheus Trindade, lá da Central Band do Esporte, com novas informações. Fala, Matheus. E olha, Chico, tem uma situação que está virando moda também na Espanha, que é o Neymar irritado quando é substituído. Já tinha acontecido isso na semana retrasada e ontem, no jogo contra o Deportivo La Coruña, o Neymar também foi substituído, não cumprimentou o técnico Luiz Henrique e quando sentou no banco de reservas, ele pegou as luvas que estava utilizando durante o jogo e jogou irritado no chão. Então o Neymar está ficando brabinho nos jogos na Espanha quando sai de campo, Chico. É bem o que está acontecendo. Isso aí, para mim, não é nenhuma novidade. Pois posso explicar? Não, a minha leitura é o seguinte: como o Messi está brigado com o Luiz Henrique,
Tá? O Neymar Júnior está mostrando para todos que está do lado do Messi. Eu acho que é mais simples de entender. Isso é muito fácil de compreender. É só mandar o treinador embora, porque esse técnico tem essa mania. Ele tem essa mania. Esse técnico é um imbecil, na verdade, né? Não chegaria o que acontece? Na sala de aula, sabe na sala de aula quando o professor diz assim, ó, quem não estiver com vontade de assistir essa aula, que por favor se retire, quase nunca ninguém sai. Mas acontece de vez em quando... Eu fui numa aula uma vez que 80% saiu. Eu fiquei tão constrangido que eu tive que sair junto. Aí é que tá. O que está acontecendo no Barcelona é isso. A galera está se revoltando em bloco contra o Luiz Henrique e todo mundo está contra ele. Claro. Mas teve uma cena... Não, só um pouquinho, Chico. Tem cara que gosta de aparecer. Você gostar de aparecer. Tu brigar com o Messi, aí é sacanagem. O Messi, aí tu tira o Neymar. Ah, pelo amor de Deus. Na bola de ouro, o Messi, quando foi anunciado, teve o depoimento do Luiz Henrique. E aí o Luiz Henrique no telão, o treinador do Barcelona, falando, dizendo que ele foi o maior da história, ficou muito forçado aquilo. E o Messi com uma cara de... Eu não sei o que foi pior, se foi o depoimento do Luiz Henrique ou o terno do Messi. Cara, deixa eu te falar uma coisa aqui. E tá aí um cara que é um cara fashion, entendeu? Não, mas ele não vai usar um terno cor de uva, né? Cara, deixa eu te falar o seguinte. O Messi pode usar... Daniel, eu tô com inveja. Daniel, o que pagaram para ele usar aquele terno, eu acho até que eu aceitaria um terno uva. Olha só, o Filipão... Eu ia de sunga uva para o dinheiro que ele pagar. Eu não chegaria tanto. O Filipão começou o ano assim, né? Tomando... chupando um limãozinho, assim, né? Porque ele, ficou irritado já na primeira pergunta da entrevista coletiva, quando foi questionado sobre o baixo rendimento do time no primeiro tempo e também sobre algumas vaias da torcida. O torcedor até saiu vaiando no primeiro tempo, mas a movimentação é aquilo que você esperava, Felipão? Felipão é nosso, é da geral, hein, meu? Jogo treino? Qual, Felipão? Pelo amor de Deus, hein? Então eu vou fazer... Quando jogar contra o Corinthians, São Paulo, o que eu vou fazer? Vocês estão vendo coisa que é uma coisa de imaginação fantástica. Vocês têm que trabalhar na televisão, não no rádio. Porque se esse é um jogo treino, de manhã eles foram fazer academia, fizeram 2 horas de academia. Tu queria que eles fizessem o que à tarde? Correr feito uns demônios? Não, nada, tem que fazer o jogo treino, tem que cuidar para não se machucar, não tem que dividir. O Filipão não viu a câmera ligada lá. Tinha televisão lá também, Filipão. Eu posso começar, Baldasso? Eu acho assim, em primeiro lugar, eu já identifiquei esse status emocional do Filipão há bastante tempo. Não é de agora, né? Mas eu achei que nas festas de final de ano, não. O Filipão, assim, deixa eu te falar assim, e tô falando aqui apenas uma questão de característica, tá? Eu estou desconsiderando o seu talento, a sua experiência, a sua história, enfim, tá? Embora ele bote tudo no mesmo pacote. Pois é, quando a gente critica isso, ele acha que tá tudo errado. O Filipão, quando voltou pro Grêmio, ele voltou muito grande, e às vezes ele se esquece que o Grêmio lhe deu uma grande oportunidade, a torcida lhe deu uma grande oportunidade e a imprensa do Rio Grande do Sul lhe abraçou como deveria. Não fez nada demais, fez justiça porque respeitou o seu histórico vencedor e até vou dizer, deixou um pouco de lado a vergonha que o Brasil passou do 7-1 da Alemanha. Então, o Filipão não pode esquecer isso, tá? Ao mesmo tempo, eu quero dizer que ele tem razão em muitas coisas, tá? Porque aí eu vou de encontro ao que o senhor falou do goleiro do Gramadense. Isso aí foi um jogo treino, entendeu? Onde o Gramadense fez uma verdadeira Copa do Mundo, como deveria fazer. Os jogadores do Grêmio treinaram musculação pela manhã. É evidente que a perna ia estar dura. Então, assim, sabe, considerações. Outra coisa, para terminar. O Lincoln não é craque coisa nenhuma, ninguém pode falar isso. Mas quem é que disse que é, o Aqui na bancada não, mas outros falaram, gente. Não. Assim, vai me desculpar, Ribeiro. Assim, eu não ouvi isso aí. É que, Ribeiro, desde 1965, quando desde lá até hoje tu cobre pré-temporada da dupla Grenal, sempre assim, em 90% das vezes que se enfrenta o Gramadense, se ganha de 8 ou 9-0. Mas não tem sido mais assim, o time titular do Inter, o time titular do Grêmio empatou em 0-0 com o Gramadense. Não, você vai dizer o quê? Que o futebol está nivelado a ponto do Gramadense. Não, né? Se tu pegar o histórico, o Paulinho pode até me ajudar, embora não esteja na estatística. É mais difícil, né? Mas nos últimos anos não tem mais 8-0 contra o Gramadense, Baldasso. Tem sim. Mas eu acho até que o resultado é secundário. Olha aqui, o resultado é secundário. E a gente... primeiro jogo mas a gente tem que fazer análise, né? Não, o que o repórter perguntou e ele ficou brabo foi sobre as vaias da torcida. Isso é um fato jornalístico. A
torcida vaiou. E aí eu condenei o Filipão, não tem que ficar... O Filipão não tem que questionar a pergunta, ele tem que responder, aí dê-se o direito ao Filipão de responder como ele quer. Eu, sinceramente, eu tenho muito cuidado com pré-temporada, a gente já cobriu aqui, é o craque da pré-temporada, é o time que não consegue uma vitória. Durante o ano o time titular perde para o reserva em treinamento coletivo. E aí? Isso é do jogo. O parâmetro é muito A questão é o seguinte, é deixar passar um tempo para ver o que diferente o time está apresentando. Por isso que eu acho que para analisar em si a pré-temporada tem que ter muito cuidado, Chico. A possibilidade de erro ela é muito grande. Quantas vezes o Lico Exatamente. foi o craque da pré-temporada do Inter? Meu Deus do céu. Tudo bem, só que quantas vezes numa pré-temporada nós vimos que, nós vimos que o Nilmar aparecia como um grande jogador que surgiu no Internacional. A pré-temporada também apresenta coisas importantes. Claro, eu já disse que o Gilmar Lima era um grande zagueiro do Inter, faz parte. Não, ano passado não foi o Douglas Groli que recebeu capa de jornal como um muso grego? É brincadeira, cara. Muso grego? Foi exatamente isso. Bom, o Filipão também criticou a imprensa, né? Que segundo ele está enchendo muito a bola do garoto Lincoln. Só que ele caiu em contradição depois ao elogiar o também garoto Araújo, que ele escalou no time titular. Vocês acham que um jogador que tem 16 anos, treina uma semana e a gente vai fazer avaliação de um atleta de 16 anos, num jogo treino? Ele tem que passar 3 anos para que a gente possa dizer, é capaz de dar, vai ser craque, vai ser... É que é muito fácil para todo mundo olhar um treino sem adversário e dizer, esse é o Pelé. Não é assim, vocês têm que parar com essas coisas de valorizar demais, valorizar de menos um treino, ou valorizar demais um jogador, porque isso aí vai dar muito tempo ainda para a gente poder dizer, pode ser ou não pode ser. O que mais produziu e o que melhor jogou, o que melhor se posicionou, vocês não citaram. Que esse vai permanecer conosco, provavelmente, que é o Araújo. Esse sim, foi o que sabe distribuir a bola, sabe se posicionar, cabeça em pé. Então, a minha observação é bem diferente da de vocês. Aí parece que o Filipão quer ser do contra, porque aí o Araújo pode. Se a imprensa elogiasse o Araújo, dissesse, tá surgindo um volante aí de seleção brasileira, aí poderia, porque ele elogiou o Araújo e criticou o Lincoln. Ele disse que não dá para fazer análise do menino, mas do outro menino dá para fazer análise. E que vai ficar com a gente já, e vocês não... Aí parece que quer ser do contra. Agora, vem cá, se um técnico com a experiência do Luiz Felipe Scolari escala no time titular um garoto de 16 anos, quem é que está dizendo que ele é craque? Somos nós? Ele está dizendo que é craque. Somos nós? É ele que está dizendo que é craque. Mas ele tem que botar. Não. Se ele bota é porque ele acha que o garoto é diferenciado. Eu acho que com 16 anos tem que botar. Tem que parar com esse negócio de que a idade e tal não pode jogar futebol. E ainda mais. Tem que ser diferenciado. Não, mas ainda mais numa situação que o Grêmio está passando. Que o Grêmio tem essa escassez de alternativa. Mas Daniel, botar um garoto de 16 anos, cara, é porque tu sente que o cara é diferente. Não somos nós. Não, botar, eu nem vi o garoto. Daqui a pouco o jogador não deu a resposta, ou vai saber a necessidade que fez ele botar o garoto. A necessidade é o seguinte... Ele botou o Wallace num jogo e deu certo. Daniel, ele botou o Lincoln de 16 anos de idade no time titular, tirando um jogador que foi titular o ano inteiro por ele. Filipão no ano passado, que foi o Luan. Ele tirou o Luan e botou o Lincoln. Bom, esse Lincoln deve ser uma maravilha, né? Isso, aí ele diz, vocês têm que parar de fazer análises por conta de um treino. Mas, gente, quem escalou o guri, que chegou ontem das fraldas, foi ele. Quem abriu o ano com ele como titular foi o Filipão. Só um pouquinho, gente, isso aí ele tem que fazer pré-temporada. Tá bem, mas ninguém está dizendo, eu pelo menos, eu confesso a vocês, eu não vi ninguém dizer que o Lincoln é craque ou sequer projeto de craque. Eu vi o Gonçalo me relatar que ele é um jogador que realmente tem qualidade, é abusado, vai pra cima, tem personalidade. Tá certo. E se não fosse isso, não estaria no time titular. Essa questão do Filipão é igual a do Ribeiro. O Ribeiro debate coisas que a gente não disse aqui, tá? Eu tô aqui justamente para ver no Lincoln as maravilhas que o Filipão viu para colocar ele titular. Eu quero ver. Quem achou que tinha maravilhas no Lincoln foi o Filipão, não fui eu. O Filipão cria umas guerras desnecessárias. Mas olha só, eu vou tentar fazer o contraponto sem estresse algum. Não precisa o ar professoral, não precisa dar a entender que todo mundo falou bobagem até agora, que a partir de agora tu vai falar a verdade. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque esse ar professoral me irrita. Tu não foi direto ao ponto, mas tu tá dando uma passeada. Nem me mostrou tirando os óculos, cara. Nem precisa, né? Porque o mais importante é os jogadores, é o Grêmio. São eles, com certeza. Olha aqui, ó. Eu entendo um pouco do Filipão, porque tu tem que entender que o jogador de 16 anos, gente, é uma criança, tá? Tu imagina a carga